Olá, como vocês estão? Estou aqui feliz por estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre a lei da correspondência. Tudo que está em cima é como que está embaixo, tudo que está dentro é como que está fora. Por que eu vou falar disso? Para a gente poder compreender como a dinâmica da nossa vida é interferida por nós ou vice-versa, o quanto nós interferimos na dinâmica da nossa vida, o quanto nós podemos co-criar ou criar a partir das nossas perspectivas, dos nossos pensamentos, sentimentos, da forma como nós nos comportamos na vida. Então eu trouxe essa lei que chama Lei da Correspondência. Tá? É uma lei que faz parte das 7 leis tidas como universais. Essa lei foi escrita por Hermes Trismegistus, em mais ou menos 1500 a.C., no Egito, é onde o Hermes morava. Mas essa lei, ela veio mesmo a ser escrita no livro em 1908 por alguns estudantes que compilaram os ensinamentos do Hermes Trismegistus e trouxe o livro Kybalion para nós. Hoje em dia esse livro ele é muito mais disseminado a nível de estudos e ele, a editora dele, né, está sempre atualizando ele. Mas enfim, a lei em si ela não muda. E por que eu trago essa lei? Por que a lei da correspondência? Né? A lei da correspondência, o elemento maior dela é o significado de que o macrocósmico pode explicar ou exemplificar o microcósmico, nos ajuda a compreender o microcosmo pequeno. E o que é essa correspondência? Correspondência nada mais é do que uma conformidade, uma concordância que nós temos com relação ao outro, a outra pessoa. Se eu envio uma carta para você, é porque eu tenho, de alguma forma, uma relação, uma concordância com você. Se a gente recebe eu ia falar comprovante de pagamento. Se eu recebo uma correspondência de um banco, de um cartão, o que for, eles têm uma conformidade comigo, né, para ter essa correspondência. Não é aleatória, não é à toa, né? Existe um interesse ali, existe uma conformidade entre duas partes, entre duas pessoas, para poder estar agindo, tendo essa correspondência. E a mesma coisa quando ele fala que o que está em cima é o que está embaixo. Ou seja, a partir do universo, do estudo do universo, né, o Sol sendo o centro e os planetas que giram ao redor do Sol com espaços vazios, é onde se chegou à teoria do átomo, por exemplo. O átomo, para quem sabe, para quem sabe, é a menor partícula de toda a matéria que existe, de tudo que existe no universo, é a menor partícula. E o que é o átomo? É um núcleo com os elétrons que ficam circulando em espaços vazios ao redor dele. Então, o micro tem uma correspondência com o macro. O que está embaixo é como o que está em cima. Tá? Outros exemplos que eu trouxe também para a gente entender essas questões, por exemplo, deixa eu ver o que eu peguei. Os 4 elementos, por exemplo: terra, fogo, ar, terra, fogo, ar e água, por exemplo, né? Do universo, é o macro. Eles se correspondem com o quê? Com o nosso corpo. A carne, o sangue, o espírito e a mente, tá? Por exemplo, o curso dos rios, eles se assemelham com o quê? Com a corrente sanguínea do nosso corpo. A nós, ela faz bem para o nosso cérebro, né? E quando você abre ela aparece com o nosso cérebro. Entende a correspondência das coisas? A lei da correspondência, ela não diz que é igual, ela fala que é semelhante, a uma similaridade, né? O que está em cima é como o que está embaixo, não quer dizer que está igual, tá? Por exemplo, outra coisa, o feijão também que faz bem para os nossos rins. O caroço de feijão, ele se assemelha ao rim. Percebe a similitude das coisas? E assim tem várias e várias outras coisas que são parecidas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, o curso dos rios eu falei os exemplos que eu trouxe. Então, quando a gente compreende que existe uma correspondência em todas as coisas, a gente começa a analisar a vida da gente com uma outra forma.
Vou trazer mais exemplos agora referente à Bíblia. Segundo a Bíblia, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que está em cima é o que está embaixo. Deus está em cima, né? Nós estamos embaixo. Se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, nós somos seres bons e capazes de criar, que Deus o tempo todo está criando. O problema é que nós temos uma mente imperfeita, nós somos seres imperfeitos e, infelizmente, não criamos muitas coisas boas para a gente, né? Ou para o universo. Esse é o nosso problema. Só que Deus nos criou a vossa imagem, seres perfeitos, ou seja, significa dizer, se a gente entrar no fluxo do universo, aproveitando as dicas que Deus nos dá, a gente consegue sim chegar no caminho, ao menos, dessa bondade divina. Outro ponto onde mostra essa lei da correspondência de Hermes Trismegistus é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso fala, assim na terra como no céu. Né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus é igual para nós, tanto aqui na terra como no céu. Por isso que se fala na justiça divina. É por isso a justiça divina. Porque a vontade de Deus para a gente é assim na terra como no céu. Tá? E continuando, por exemplo, Jesus, Mateus 18, ele diz o seguinte, em verdade vos digo, tudo que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligardes sobre a terra será também desligado no céu. Entende? Nesse trecho aqui, Jesus está se referindo ao perdão. Ou seja, se eu que estou aqui na terra conseguir perdoar as pessoas que me fazem mal, eu terei o perdão de Deus. Se eu não conseguir perdoar as pessoas, fazer a dinâmica do perdão na minha vida, e principalmente o auto-perdão é muito importante. Eu, em especial, para mim é mais difícil o auto-perdão do que perdoar o outro. Né? O auto-perdão é aquela questão, por exemplo, que você errou alguma coisa e carrega o resto da tua vida aquele erro. Né? Você não se perdoa porque você fez aquilo. Então, o auto-perdão também é muito importante, assim como perdoar o outro. Então, se eu não me perdoo, não consigo perdoar o outro, é mais forte do que mim perdoar aquela pessoa que me fez um mal enorme, ou fez um mal para o meu filho, enfim. Quando eu for para o céu, vamos dizer assim, né, que eu for ter com Deus, eu também não terei o perdão de Deus. O que eu ligo na terra, eu ligo no céu. O que eu desligo na terra, eu também desligo no céu. Jesus Cristo está falando isso. E outra, não é porque Deus é punitivo, é vingativo, nada disso. É porque Deus é justiça. Ele é justo. Entende? Por isso que existem as leis universais. Hermes fez 7 leis assim fantásticas. Eu vou tentar estar trazendo elas à medida que eu for fazendo as leituras, eu vou trazer. Essa mesma é a segunda lei. Das 7, essa é a terceira lei. A lei da correspondência, o que está em cima é como está embaixo. Entende? Então faz a gente compreender até a dinâmica divina dentro dessa lei. Entende? E aí, seguindo esse exemplo, porque ele fala também que o que está dentro é como está fora. Ou seja, o nosso exterior, a nossa vida, né, ao nosso redor, é o reflexo de como está dentro de mim. Como eu me estou, como eu me sinto, né? Como é que estão os meus pensamentos? Como estão os meus sentimentos? Eu consigo controlar meus sentimentos ou os meus sentimentos se controlam? Sabe? Como é que está a minha casa? A minha casa vive bagunçada, eu não consigo colocar ordem na casa, eu não consigo colocar ordem, né, na minha família, sabe? Como é que estão minhas gavetas, meus armários? Está tudo desorganizado? Eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho uma referência, né? Então tudo isso reflete como eu estou dentro de mim. Ou vice-versa. Percebe a relação que o Hermes traz? Então, assim, se minha vida está um caos, significa dizer que dentro de mim também está esse caos. E não é... como é que fala? E se eu estou dentro de um caos, né? Por exemplo, eu me mudei e ali dentro, naquele meio que eu vivo, é um caos. De repente, eu sou uma pessoa que tem uma vida regrada, eu sou toda certinha, mas daqui a pouco meu país está em guerra, vamos dizer assim, houve um furacão, então
o caos está se formando ao meu redor. Cabe a mim entrar nesse caos ou me controlar para não entrar nesse caos. Se eu não entro no caos, por exemplo, aqui na Flórida, que a gente tem muito, volta e meia, vem uns anúncios aí, cuidado, vem furacão, né? Então, se faz aquele burburinho, notícias no jornal, cuidado, né? Não sai de casa, se previne, compra água, compra um monte de coisa que você tem que fazer. Se você entra no caos do processo de esperar uma destruição, entende? Você se descontrola e você entra nesse processo. A correspondência acontece entre o fenômeno com você. Mas se eu fico tranquila, se eu fico em paz, entende? Eu não entro nesse caos, eu não faço parte do caos, e aí o meu redor também fica mais tranquilo, a minha casa fica tranquila, as pessoas que estão comigo ficam mais confiantes também a partir da minha confiança, tá? Só que não é só o lado positivo que é a correspondência, também há correspondência para o lado negativo. E aí é onde é difícil a aceitação, onde é difícil a gente enxergar. Por exemplo, eu sou amiga de fulano. Nossa, fulano é tão gente boa, ela me trata tão bem quando eu vou na casa dela. Nossa, ela é tão boazinha, ela é simples, ela só tem elogios. Significa dizer que em algum momento eu tenho uma correspondência com essa pessoa, ou seja, eu tenho afinidades com essa pessoa. Algo que ela tem de ser boa, de ser espontânea, de ser, enfim, o que foi que eu falei que eu já nem lembro. Que eu falei que a pessoa é, que ela é boazinha, que ela é humilde, né? Que ela é simples. Então, eu posso ter essa similaridade com essa pessoa nessas qualidades. Só que ao contrário, eu também posso ter. E a gente não percebe isso. Por exemplo, porém, eu gosto de fulano. Menina, mas eu detesto ciclana. Ela é falsa, pense mulherzinha falsa. Não suporto ela. Se eu gosto de fulana porque temos algo em comum e eu odeio cicrana, significa dizer que eu também tenho algo em comum com ela. Se eu acho ela falsa, significa dizer que em algum momento na minha vida eu também agi de falsidade. Lembre, a lei da correspondência não diz que é igual, ela diz que é similar, ou seja, não quer dizer que eu sou falsa com ela. Quer dizer que em algum dado momento da minha vida eu também agi de falsidade com alguém. Por exemplo, vamos supor que eu seja essa pessoa e eu detesto meu chefe. Porém, eu preciso do trabalho, então eu tenho que estar adulando ele, eu tenho que estar ali, né, sempre pronta, rindo e tal. Mas eu não suporto ele. Eu não estou sendo falsa? Entende a relação? Ah, mas tá tudo bem eu ser falsa com meu chefe. Mas eu não gosto de fulana porque ela é falsa. Então, quando eu percebo que eu tenho um pouquinho do que eu acho ruim no outro, o que eu não gosto no outro, o que acontece dentro de mim? Eu me percebo, eu vejo que eu tenho essa sombra, e o que é que eu tenho que fazer com ela? Acolher. Eu aceito que em alguns momentos eu também sou falsa, eu acolho essa sombra, eu me abraço, e aí eu tenho que curar essa sombra em mim. Como é que eu curo? Auto-perdão. E eu me perdoo. Quando eu faço esse processo comigo, significa dizer que automaticamente eu faço com outra pessoa. Então, em vez de eu odiar a outra pessoa, eu simplesmente deixo ela ir, não preciso manter o convívio com ela, mas eu respeito ela, porque afinal de contas, eu também era assim. Quer ver um exemplo que eu vi na internet e eu achei interessante? Uma pessoa roubou meu celular, né? E eu odeio, e eu tomei abuso, assim, eu criei uma raiva dessa pessoa que levou meu celular. E aí nem me fala em roubo de celular, porque eu lembro do meu e eu não odeio isso, eu detesto isso. Ah, Lucília, mas eu não saio roubando as coisas dos outros, tá? Ok. Mas o que que a lei fala? Para a gente analisar tudo, as hipóteses, né? Então, roubaram o meu celular. E eu detesto a pessoa que roubou. Mas o celular tá ligado a quê? A comunicação. Certo? Então, se eu pegar pela comunicação, ou seja, me levaram a minha forma de se comunicar com o mundo, né? Com as pessoas que estão distantes. O que eu posso pegar disso? Será que dentro da minha casa eu não roubo a possibilidade das pessoas também de se comunicarem comigo? Por exemplo, né, alongando o exemplo, na verdade. Eu sou uma pessoa que escuto as pessoas da minha casa ou eu sou uma pessoa que atropelo todo mundo com as minhas verdades, com as minhas razões?
Será que realmente eu escuto o que as pessoas querem dizer? Ou eu sou sempre o centro das atenções? Percebe como é delicado, como é minucioso a atenção que a gente tem que ter com isso? E o quanto isso pode ter verdade, que o que eu não gosto no outro eu tenho? Percebe? Se o outro é mal, por exemplo, só que eu não tenho problema nenhum com isso, é ele, a vida dele. Ele lá longe, eu aqui, só que isso não me fere, isso não me machuca, isso não me magoa, eu não tenho nada com isso, tá? Por exemplo, um assaltante, ele tem lá a razão dele, ele lá na vida dele, eu na minha. Isso não me fere, não me machuca, não me traz transtorno, não me dá revolta, isso não mexe comigo. Entende? Mas quando mexe comigo, de me tirar do sério, de eu ficar com raiva, ficar chateada, de mexer mesmo o sentimento de ódio, eu tenho. Tenho, e quanto mais forte for o sentimento, quanto a pessoa, mais forte é aquela sombra na vista da gente. E aí você fala, nossa, que minhas coisas tá tudo travada, que eu não cresço, que eu não desenvolvo, que eu não saio. Alguma coisa tem que você precisa enxergar, que você precisa limpar. Tem alguma sombra que precisa ser acolhida, que precisa ser curada. Como é que eu acolho? Aceitando, reconhecendo que eu sou assim, que eu sou falha, que eu tenho esse defeito. E como é que eu curo? Me perdoando. Pronto. Quando você faz esse processo de perdão que se cura, você entra no fluxo divino. Você acende, né? Jesus fala, o que acende na terra, você acende no céu. Ou seja, você acendeu a luz no céu, você acendeu um pontinho no céu. Percebe como é o caminho para Deus, o caminho de volta para um ser bom e divino que todos nós somos? Todos nós somos. A gente só não se reconhece. A gente só não acertou o caminho, só não entrou no fluxo. Mas até o assaltante, o bandido, o estrupador, todos, perante Deus, somos irmãos, somos uno, somos a mesma pessoa. Somos filho, com os mesmos privilégios. Uns acendem a luz, outros apagam a luz. E a justiça divina é como a gente costuma falar, tarda, mas não falha. Na verdade, ela não tarda, né? Ela vem na hora certa. A justiça divina, ela acontece, ela está acontecendo o tempo todo na vida da gente, não é só na hora que a gente morre. Por que eu digo isso? Porque se eu começo a acender luzes na minha vida, significa dizer que eu trago claridade no meu caminho. E quando eu trago claridade no meu caminho, no que eu quero na minha vida, com meus objetivos, com as minhas missões, com o meu propósito de vida, o que acontece? O universo passa a olhar para mim. Olhe, é hora dela receber isso. Olhe, é hora desse sonho se realizar. Olhe, é hora desse desejo acontecer. Ela merece mais. E aí começa, entende? Uma luzinha que você acende, você recebe. Quanto mais luzes você acende na terra, mais luzes você acende no céu. Percebeu a mensagem? Percebeu a história de hoje? Então eu vou ficar por aqui com a minha palestra. Eu falei sobre, só para finalizar, eu falei sobre a lei da correspondência de Hermes Trismegistus. O que está no céu, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. E aí você começa a fazer essas colocações, essas relocações, começa a se olhar para você poder entrar no fluxo do universo, né? Começar a acender suas luzinhas, as luzinhas também no céu, tá bom? Convido agora vocês para a gente fazer uma oração. Quem puder pegar uma água, eu espero um pouquinho. Pegar uma água, eu sempre esqueço de falar no início, né? Para pegar água. Mas acho que dá tempo. É o tempo que eu bebo um pouquinho da minha. Hoje eu não hoje eu não fui pro Garden porque hoje tá muito quente, muito quente. E lá tem uns mosquitinhos que comem a gente viva. Então eu preferi ficar em casa hoje, mas não fico sem dar o meu oi dia de hoje, tá? Então vamos relaxar. Quem tá sentada, solta as pernas. Relaxa, deixa os pés no chão, é bom para aterrar. Tipo um fio terra mesmo, tá? Andar descalço
É fantástico, fantástico, somente no dia que você estiver estressada. Quando você estiver bem estressada, bem atacada, vai para o quintal, procura um lugar para botar o pé no chão, na terra. Se tiver grama, é fantástico. O verde da grama ainda vem curando, sabe? Ainda vem acalmando. E se o céu estiver azul lindo desse jeito, pronto. É só a bênção que você recebe. E você aterra mesmo. Tipo os eletrodomésticos, você bota um fiozinho na terra, funciona com a gente também, quando a gente bota o pé na terra. Ou terra, ou grama, ou mato, ou o que for. É muito bom, tá? Só não é bom se estiver cansada, ou se estiver quente a terra, porque eu mandei uma. Mandei não, eu disse a uma pessoa que era bom fazer isso, aí ela foi. Quando chegou lá, a terra estava muito quente, ela não conseguiu tirar a sandália. Eu não consegui botar o pé na terra porque a terra estava muito quente. É, também, né? Vamos procurar uma sombra, pelo menos. Desculpa, só foi para descontrair. Solta os ombros, os braços, relaxa o pescoço, relaxa a testa. E vamos fazer 3 respirações profundas. Puxa, segura, solta. Inspira, segura e solta. 3 vezes. Amado Mestre, Jesus Cristo, eu peço que visite, Senhor, a casa de cada pessoa aqui presente. Abençoando, Pai, derramando as tuas bênçãos, a tua graça em cada pessoa. E aí, nesse momento, você imagina uma luz dourada te banhando completamente. Essa luz inunda todo o cômodo que você está, no local que você está. Essa luz penetra dentro de você, te cobre completamente. Senhor, coloca a luz, Pai, no nosso caminho. Abençoa os nossos propósitos, a nossa vida. E acima de tudo, Pai, olha pela nossa família. Derrama tuas bênçãos, a tua graça em nossos lares. Ensinando-nos, Pai, o amor. Amar todas as pessoas sem distinção. Que aprendemos a reconhecer no outro as nossas falhas. Conhecer que o outro tem muito a nos ensinar. E que saibamos aprender com os erros também do outro. Não apenas com os nossos. Gratidão, Pai amado, pela nossa vida. Gratidão pela vida dos nossos familiares. Gratidão pela vida próspera que temos em saúde, em felicidade e abundância. Gratidão por sabermos que estás sempre conosco, estendendo a mão para nos ajudar. E nessa fala de estender a mão para nos ajudar, convido todos para que a gente faça um Pai Nosso, para selar esse encontro com Jesus Cristo e segurar na sua mão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, e assim é. Pode beber a água. Quem não pegou a água pode pegar agora também. Que o filtro, se o filtro estivesse perto, quem está dentro de casa também foi abençoado, eu garanto. Eu garanto.
Gratidão. Quando eu estava fazendo a meditação, me veio eu até usei na oração, porque me veio um exemplo que eu acabei não dando, um fato, né, na verdade, que acontece com a gente, eu acabei não dando. Eu vou só frisar para concluir minha fala. As pessoas mais desafiadoras do nosso convívio são as pessoas que mais têm o que nos ensinar. O que é mais complicado da gente aceitar no outro é porque a gente precisa aprender primeiro que nós temos um pouco daquilo, ou que nós temos aquilo. Então, é por isso que a gente vem na família que a gente vem, sabe? Por isso que a gente tem os desafios com os nossos pais. Então, é muito interessante a gente passar a fazer uma análise de o que minha mãe e meu pai têm que eu não gosto, sabe? Ou que eu gerei alguma mágoa, que eu gerei algum sentimento. Ou o que meu marido tem que eu não suporto. Ou o que meu marido, meu ex-marido, bota o ex-marido, né? Tem que eu não suporto, que me fez separar e eu já estou no terceiro casamento e os padrões se repetem e a gente não percebe. Sabe? Começa a perceber, porque de alguma forma eu tenho aquilo. E lembra que não é estritamente o que acontece, como o roubo do celular que eu falei, não é que eu vou roubar o celular, mas eu posso roubar outras coisas, como a comunicação, né, dentro da minha casa, de alguém, etc. e tal. Então, a análise ela é mais profunda, ela não é superficial, sabe? Então, comece a prestar atenção e pergunta a Deus em oração. Sempre quando a gente pergunta, a resposta vem. Vem ou por alguém contando uma história, ou vem em forma de sonho, ou um livro que você abre na resposta, ou numa palestra na igreja, onde tiver a resposta vem. O importante é perguntar, assim, o que é que eu preciso aprender com fulano, porque eu não consigo entender, sabe? E aí faz o processo. Aceita. Quando você aceita, você acolhe. E quando você perdoa, você cura. Tá bom? Um abraço bem forte. Fiquem todos com o nosso amado Jesus Cristo, com o nosso Deus Todo-Poderoso e tenham um excelente final de semana. Gratidão. Paz e luz para todo mundo.